Queridos, uma pergunta que as pessoas fazem muito aqui ao longo dos dias é sobre o tempo para casar. Pastor, qual o tempo necessário para um casal de namorados se casar, né? E essa pergunta ela é muito recorrente e não dá para responder num vídeo de 1 minuto. Então eu resolvi gravar para vocês um vídeo mais longo para juntos a gente fazer uma análise. Bem, o namoro ele é o primeiro passo num relacionamento quando as pessoas se aproximam, começam a caminhar juntos, ir para a igreja juntos, se conhecer, se aproximar. O namoro é como uma espinha na pele, né? Quando a gente está interessado, a gente não vê os defeitos. A gente começa a namorar, começa a aproximar e começa a ver. Então, quando você começa a namorar, você vai conhecer um pouco mais os defeitos e qualidades da pessoa que você está namorando. Você vai ver como a pessoa se comporta, como ela no dia a dia, como ela se comporta na igreja, como ela se comporta com os pais, como ela se comporta com as suas finanças, como ela se comporta sobre a sua vida profissional. E aí você começa a analisar. Porque até então, quando a gente está interessado, é uma admiração de uma pessoa distante. Agora você começou a conviver no namoro. Então você vai fazer a sua primeira análise. Depois vocês passam a ficar noivos. O noivado é um planejamento para o casamento. O noivado a gente vai tratar qual é a nossa renda, quanto o rapaz ganha, quanto a moça ganha, ou só o rapaz ganha, quanto a gente tem de renda, o que a gente pode fazer? A gente pode alugar uma casa, a gente pode dar entrada, a gente pode construir num terreno, pode fazer um financiamento, qual a gente pode ter uma empregada ou não. Então essa discussão acontece no noivado, quantos filhos nós vamos ter. Agora, quanto tempo demora para eu chegar a essas conclusões? Depende. Tem casais de namorados que convivem mais próximos, e aí essa análise acontece mais rápido. Tem casais de namorados que às vezes estão numa cidade diferente, ou mesmo na mesma cidade, eles gastam muito tempo trabalhando, tem pouco tempo para se ver, então demora mais. Então essa análise a gente tem que fazer de forma muito, muito sincera com a gente. Às vezes a empolgação não nos permite, ou a gente não quer ver o defeito do outro. E a gente depois fala, eu casei com uma pessoa, ela era totalmente diferente. Não, ela era daquele jeito, você não quis ver. Então, você tem que conversar muito para saber o que pensa, o que acha, o que quer, observar muito, mas principalmente orar muito. Eu não sou adepto nem de casamentos rápidos, nem de namoros muito longos para casamentos muito longos, né? O namoro muito rápido, muitas vezes você está casando com uma estranha, um estranho, uma pessoa que você gostou, que achou que é legal, mas você não conhece. Você nunca comeu 1 quilo de sal junto, né? Agora, o namoro muito longo, ele é arriscado a gerar uma certa intimidade perigosa. Então o ideal é um equilíbrio. Qual é o equilíbrio? O equilíbrio gerado pelo conhecimento. Aí não importa o tempo, 6 meses, 1 ano, 2. E não importa o tempo importante é para você conhecer a pessoa. Você tem que conhecer bem a pessoa e falar, tem esse defeito, tem essas qualidades, mas os defeitos não são defeitos de princípios, ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus. Com esses defeitos e qualidades eu coloquei na balança e é a pessoa que eu quero viver ao lado. Mas principalmente, eu tenho uma direção de Deus. A pergunta que eu sempre faço é, você tem uma direção clara de Deus para tomar essa decisão? E aí é Deus que determina o tempo. Né? Quando Deus responde, pronto, está no tempo de casar.